Amém. Queria convidar o pastor Emerson para vir aqui à frente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Opa. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Uma bênção dos céus. Uma bênção dos céus louvarmos ao nome dEle e reconhecer que o Senhor fala conosco. Hoje é a primeira noite do Congresso Despertamento Espiritual de Jovens. A gente tem falado, já tivemos, esse é o quarto, né, ao longo do ano. No início do ano tivemos Despertamento Espiritual Mulheres, depois Despertamento Espiritual Família, Despertamento Espiritual Homens, e hoje a primeira noite do Congresso Despertamento Espiritual de Jovens. E os jovens estão à frente, organizaram, montaram, se mobilizaram, ficaram ontem aqui até tarde da noite fazendo o que tinham que fazer, ainda voltaram hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite nós temos a palavra com o pastor Juliano. Eu queria convidar o pastor Juliano a já se chegar. Amém. Um amigo chegado, um amigo que sempre responde positivamente a um convite. Isso mede também o grau de confiança, né? Que a gente convida e ele com alegria sempre retoma com aceitação e esse reconhecimento de poder estar aqui conosco. E nessa noite, obrigado, meus. Nessa noite também, falando aquilo que o Senhor tem direcionado ao nosso coração. Vou te convidar mais uma vez você fechar os seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor pela vida do pastor Juliano e certos que o nosso coração vai ser impactado por aquilo que Deus tem para cada um de nós. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque nessa noite sabemos, Senhor, Tu já está, Deus, estabelecendo, Senhor, do alto céu, ó Pai, a Tua palavra, o Teu ministrar sobre as nossas vidas, ó Pai. Então usa o Teu Filho, Senhor, com liberdade, poderosamente, Senhor. Pai, porque queremos viver, Deus, o despertamento, Deus, da Tua vontade, o despertamento dos céus, ó Pai, sobre nós. Muito obrigado, Pai, pela vida dele, pelo ministério, ó Pai, que ele tem desempenhado em Ti. E aqui estamos, ó Pai, dispostos e com o nosso coração aberto para que o Teu Espírito Santo fale com liberdade em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Amém. Mesmo sentado como os irmãos estão, gostaria que vocês abrissem a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 25. Enquanto você acha, eu quero justificar aqui a ausência da minha esposa. Hoje a gente teve que se multiplicar. Meu filho mais velho foi para um aniversário, minha esposa foi para um congresso de crianças com o mais novo, lá na nossa igreja matriz, e eu vim para cá, e por esse motivo ela não está presente comigo aqui. Eu gostaria só de justificar isso e dizer aos irmãos que a minha oração a Deus essa noite é que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Ninguém, nem eu, porque a palavra realmente que Deus derramou sobre o meu coração para trazer para nós é realmente uma palavra de despertamento espiritual. É uma palavra que é um alerta para a igreja, para a noiva do Senhor, nesse tempo em que estamos vivendo agora. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1 até o versículo de número 13. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram.
mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e, preparando as suas lâmpadas, e as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Só até aqui, queridos. Interessante que o evangelho que Mateus escreveu, ele escreveu para os judeus. E os judeus, os mestres judeus, eles eram muito interessados em contos, em parábolas. A parábola vem de uma tradução grega, parabole, e ela é uma comparação entre duas coisas. Simplificando a teologia, parábola é uma comparação de verdades espirituais sendo aplicadas a elementos naturais. Ou seja, o Senhor Deus, falando da parábola da semeadura, Ele usa a terra, Ele usa a agricultura, Ele usa coisas terrenas para derramar sobre o nosso coração verdades espirituais, para que nós pudéssemos entender aquilo que Ele queria nos transmitir. Porque se o Senhor nos transmitisse as verdades espirituais como elas são, a nossa mente não teria capacidade de compreender aquilo que Ele queria nos explicar. Por isso, Ele usa de algumas alegorias, e uma delas é a parábola. E nessa parábola aqui em especial, Ele vem comparando o reino de Deus a um acontecimento que para nós, de repente, não tenha tanto sentido, nem tanto significado, mas para os judeus, que foi para quem Mateus escreveu esse livro, tem um significado tremendo, porque os judeus, eles tinham por costume, dentre muitos costumes que a gente vai lendo na Bíblia e procurando na história, que quando o homem ia se casar com uma mulher, ele primeiro ia na família, conversava com a família, fazia um pré-contrato nupcial, e ali ele prometia para a mulher que daria uma casa para ela, trazia um dote, entregava o dote aos seus pais, ia embora, e depois de um tempo, ele voltava para buscar a sua noiva, ele voltava para buscar aquela que seria a sua esposa. E dentro desse costume judeu, as damas ficavam ali aguardando, e elas deviam ficar preparadas, porque o noivo poderia vir em uma hora em que não se esperava que esse noivo viesse, e elas tinham que ficar preparadas, porque quando dava-se o grito, aí vem o noivo. No nosso tempo, existe lâmpada de LED, existe lâmpadas incandescentes, existe todo tipo de lâmpada, mas naquela época não existia lâmpada. Então aquelas virgens teriam que acender a sua lamparina e iluminar o caminho para que o noivo passasse por ali. Então, tendo em vista esse costume judeu, Jesus vem derramar uma verdade sobre a igreja e sobre os judeus, dizendo que quando Ele vier, a gente precisa estar preparado para receber o Senhor, e estando preparado, nós temos que estar com a nossa lamparina cheia de azeite. E aqui, eu venho trazer para vocês nessa noite, algo que talvez você não tenha tido atenção ao texto. Uma coisa interessante desse texto, é que todas elas eram virgens. Outra coisa interessante desse texto, é que todas elas tinham lâmpada. Uma outra coisa interessante desse texto, é que todas elas tinham azeite. Mas, em uma das poucas parábolas, em uma das poucas passagens da Bíblia, a quantidade aqui é importante. Se nós olharmos para a história de Gideão, quando ele vai para a batalha, e tinha lá um monte de gente na batalha de Gideão,
E a gente sempre acha que o número vai impressionar quando se fala de exército. Deus fala para ele: olha, tem muita gente aí. Começa a diminuir, e foi diminuindo, chegou a 300, e Deus fez Gideão vencer aquela batalha só com 300. Só que nessa passagem aqui, em especial, a quantidade é importante para a nossa vida. Quantidade de quê, pastor? Quantidade de azeite. O azeite na Bíblia, ele servia para, dentre algumas coisas, curar feridas, untar as feridas, untar as ovelhas, e também servia como um combustível incandescente para iluminar essas lamparinas. Interessante também nessa passagem bíblica é que à meia-noite teve um grito: aí vem o noivo. Engraçado que todas as vezes que acontece como aconteceu o 11 de setembro, que acontece como aconteceu o tsunami na Ásia, a igreja parece que desperta para alguma coisa, e alguém começa a dizer: olha, Jesus está voltando, Jesus está voltando. As pessoas começam a meio que se prepararem para a vinda de Jesus, as pessoas vêm meio que buscar mais a presença de Deus, mais por medo de ficar no arrebatamento, do que por amor de servir a Cristo de todo o seu coração. O interessante de ter azeite na lamparina, não é somente para que quando o noivo vier, ache você aceso na presença dele, é para guiar outras pessoas em direção ao noivo, é para acender a luz no meio das trevas desse mundo que vivemos, para que outras pessoas, ao verem a sua luz brilhando, queiram ter na sua alma a luz que você tem, queiram ter na sua vida o compromisso que você tem com o noivo, queiram ter na sua família a bênção que você tem na sua. Interessante que quando Jesus desperta para falar para eles sobre a realidade da sua vinda repentina, ele usa essa parábola, e é interessante que quando ele vem mostrando que todas eram virgens, que todas tinham lâmpada e que todas tinham azeite, existia uma diferença na que tinha muito e na que tinha pouco. Engraçado que a gente parece que está vivendo no nível da espiritualidade, no limite, sabe? A gente está caminhando à beira do precipício, entre não cair e viver uma vida de santidade. O que Deus quer para mim e para você, não é viver o limite na beira de um precipício, é viver a plenitude do Espírito Santo de Deus. E para que nós possamos viver a plenitude do Espírito Santo de Deus, não adianta buscar azeite hoje no congresso de despertamento espiritual, para ter um azeite para ficar aceso só no dia de hoje. Não adianta buscar o azeite hoje no congresso de despertamento espiritual, para ter azeite para caminhar somente durante um mês. O que o Senhor está aqui nos alertando, e é um despertamento, e é um sacudir para a igreja nesse tempo, não só a Igreja Batista na Praça Cruzeiro, mas para a noiva do Cordeiro, é que nós venhamos encher a nossa lamparina de azeite, porque o noivo está voltando, e precisamos iluminar o caminho para o noivo. Como é que eu faço, pastor, para comprar esse azeite, para ter esse azeite? Porque é notório também nessa passagem, que me chamou muita atenção, é que tardando o noivo, demorando o noivo a voltar, todas, tanto as nécias, quanto as prudentes, cochilaram, dormiram, todas precisaram ser despertadas, todas precisaram ser acordadas. E sempre que tem um acontecimento profético na face da terra, a noiva parece que desperta de um sono, tendo azeite ou não tendo azeite. O interessante para a nossa vida nesse tempo, meus irmãos, é que nós venhamos a estar com a nossa lamparina cheia de azeite, com reserva de azeite, e que o fogo do Senhor esteja aceso em nossa alma durante todo o tempo que vivermos aqui. Eu conversei isso com o pastor Emerson, e converso isso com tantos outros pastores que eu encontro, e a gente falava do desafio de hoje, não só a juventude, mas às vezes pessoas também de meia idade, de muita idade, manter acesa essa chama no coração. E muitas igrejas promovem encontros, não sou contra, a minha trabalha com encontro também, e outras retiros, não sou contra, a minha também trabalha com retiros, mas nós não podemos ficar reféns
desse tipo de coisa, desse tipo de trabalho. Esses encontros, esses retiros que são bênção na nossa vida, tem que ser tão somente para completar o azeite que nós ainda temos, e não para trazer azeite para a nossa lamparina, porque nós não podemos andar vazios. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Nós não podemos caminhar vazio. É como um carro sem gasolina, é como um carro sem combustível. Você pode virar a chave quantas vezes você quiser, ele não vai andar. Assim é a vida do crente quando não tem a presença do Senhor, quando não tem o Espírito de Deus. O azeite também simboliza o Espírito Santo de Deus. A Bíblia, ela vai dizer lá em Levítico, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo é uma propriedade divina. Quem derrama fogo é Deus. Vemos lá o exemplo do profeta contra os 450 profetas de Baal. Ele fez um desafio e disse: olha, o Deus que responder com fogo é o Deus de Israel. Nós vemos lá no Pentecostes, línguas como que de fogo. Nós vemos o fogo sendo representado pelo Espírito Santo. E o que aconteceu ali? Nesse momento em que Deus fala que a chama arderá continuamente sobre o altar, Deus diz assim para a igreja: fogo nunca vai faltar, porque eu sou aquele que provê o fogo. O que muitas das vezes falta é combustível para esse fogo acender. Porque para que aquela chama se acendesse em Levítico, o sacerdote toda manhã tinha que ir lá retirar a cinza que ficava no altar, colocar a lenha nova, para que na lenha nova viesse o fogo e acendesse. O nosso problema é que a gente vive de cinza, meus irmãos. O que é viver de cinza, pastor? Lembra daquele congresso lá em 1997, em que aquele pastor lá da Paraíba esteve aqui pregando? Olha que congresso, chega a me arrepiar quando eu lembro daquele congresso. Irmãos, o fogo de Deus é para hoje. Amém. O fogo de Deus é para já. A obra de Deus na sua vida, jovem, não vai demorar 10 anos para acontecer. Deus quer você para agora. Deus quer a sua lamparina cheia agora. Não adianta você achar que, mas tem muita gente ainda. Não, não tem. Deus quer te usar agora, para a sua geração, para esse tempo. Agora é necessário que tenha azeite dentro da sua lamparina, para que quando o noivo vier, ou para que quando o noivo vier procurar, ali dizia que o noivo vinha procurando, porque quando estava muito de noite, não tinha GPS, não tinha nada disso, ele vinha procurando, não tinha rua tal, ele vinha tateando, mas quando ele via a luz lá embaixo, ele sabia que era lá que estavam as virgens, e era lá que ele tinha de ir. O noivo, quando ele olha para esse mundo de trevas, Jesus, quando ele olha para esse mundo de trevas, a única coisa que Jesus consegue enxergar é a nossa luz brilhando e atraindo a sua presença, atraindo a sua graça, atraindo a plenitude do teu Espírito sobre a nossa vida. Agora, uma vez que nós somos virgens, temos lâmpada, mas não temos azeite, não adianta nada. Ser virgem, ter lâmpada e não ter azeite, não adianta nada. O que você está dizendo, pastor? Eu frequento a igreja quarta, domingo, pequeno grupo, escola dominical, não falta uma. Virgem, lâmpada, mas e aí? E o azeite? E aquilo que é o combustível para Deus acender você? E aquilo que é o combustível para Deus ver em você uma brasa, um tição tirado do fogo? Alguém que ele possa olhar e ver você fervendo na presença dele, alguém que o inimigo possa olhar e dizer assim: não, nesse jovem aí eu não posso nem chegar perto, porque existe alguma coisa nele que queima quando eu chego perto. Alguém que a sociedade possa olhar e dizer assim: olha, eu queria que o meu filho fosse como você é, eu queria que o meu filho fosse como você. Tenta levar ele com você em algum lugar que você vai, tenta mostrar para ele o caminho que você segue, porque eu queria que ele fosse como você. Nós precisamos ser exemplo para a nossa geração, essa geração de Pokémon Go, essa geração de Facebook, WhatsApp, essa geração de pessoas que estão a cada vez mais empobrecendo na sua cultura, que não leem mais o que tem que ler, frases prontas, crentes Facebook, copiar e colar.
Irmãos, isso nunca vai trazer azeite para a sua lamparina, isso nunca vai encher a sua alma do Espírito Santo. Vi uma frase tão legal, vou compartilhar. Deus não quer você copiando e compartilhando frase de ninguém, não. Deus quer encher o seu coração de frases espirituais, para que você seja aquele que escreva essas frases, para que você seja aquele que vai promover o avivamento na sua cidade, na sua igreja. Deus não quer que você seja dessa geração de copiar e colar. Desculpa se alguém aqui fica correndo atrás de Pokémon, me perdoe, mas é uma idiotice muito grande, me perdoe, irmãos. Eu preciso falar porque essa é uma realidade. Aí você diz assim: pastor, como que eu faço para comprar esse azeite? Vou fazer uma alegoria, uma figura de linguagem. Quando nós lemos a palavra de Deus, o nosso estoque de azeite começa a encher. Quando nós pecamos, o nosso estoque de azeite começa a baixar. Quando nós oramos, o nosso estoque de azeite começa a aumentar. Quando nós deixamos de orar, o nosso estoque de azeite começa a diminuir. Então, cada coisa espiritual que você faz e promove para Deus, vai trazendo mais azeite, tanto para a sua lamparina, quanto para a sua reserva. Quanto menos você faz para Deus, e quanto menos você busca as coisas de Deus, mais vai esvaziando a sua lamparina e reserva, nem vou dizer, porque tem muitos que nem tem mais. Então, se você fica correndo atrás de Pokémon, se você perde 2, 3, 4 horas no Facebook, estou sendo generoso, se você fica o dia inteiro, o tempo todo no WhatsApp com aquela preocupação terrível, você pode esquecer tudo, até a carteira de habilitação, mas se esquecer o celular, você fica maluco, perturbado. Como que Deus, que é aquele que é o provedor do fogo, vai encontrar combustível para acender em uma geração, aonde se perde 4, 5 horas, vendo a vida dos outros, fuxicando a vida dos outros, postando as coisas dos outros, fazendo fofoca da vida dos outros, e tem ainda o disparate de chegar e falar: e aí, irmão, você está lendo a Bíblia? Ih, pastor, eu não tenho tempo, o dia é muito corrido, é muita coisa para fazer, eu estou estudando, fazendo faculdade, trabalho de dia, eu não tenho tempo. Aí, quando você ouvir o grito assim, aí vem o noivo, e você tentar se preparar para encontrar com ele, você vai ver que é tarde demais. Aí você vai dizer assim: Senhor, mas eu era virgem. Ele vai dizer: beleza. Senhor, mas eu tinha lâmpada. Ele vai dizer: legal, mas cadê o azeite para eu acender o meu fogo dentro de você? Cadê o combustível que de tantas e tantas vezes eu usei tantas pessoas para dizer para você que era necessário ter? Irmãos, precisamos entender que a vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã não são momentos, querido. Eu sou muito contra isso. Pessoas que caem de paraquedas na igreja. Chegou um pregador aí, não sei de onde, do Acre. Aí ele vem para a igreja, sabe, faz aquela algazarra, e aquele pula-pula, e aquela gritaria, e aquilo tudo e tal, e todo mundo vai embora. Foi uma benção, não foi, irmão? Ih, foi maravilha, coisa maravilhosa. Das casas você perguntar assim: mas o que ele pregou? Você fala assim: irmão, só sei que foi uma benção. O que ele pregou, não sei. O que tem que moldar a sua vida e a minha vida é a palavra de Deus. O que tem que moldar o nosso caráter, a nossa história, o espelho para onde nós devemos olhar e nos enxergar se nós estamos corretos, se nós estamos com azeite ou sem azeite, é a palavra de Deus. Não é a doutrina de um homem ou um movimento que vem e vai, que vai moldar a nossa vida. Outra coisa, muitas das vezes acontecem movimentos na igreja em que as pessoas ficam tentadas, ao pregador dizer: não, é um congresso de despertamento, então eu tenho que ir lá, eu tenho que levar uma palavra assim, eu tenho que levar uma palavra assado ou cozido, e não deixa o coração na mão de Deus para saber o que Deus quer falar, o que Ele quer falar, o que Ele quer transmitir, qual é a verdade que Ele quer trazer para você, o que Ele tem que te chacoalhar, te sacudir, virar de cabeça para baixo, colocar na sua cabeça uma coisa: olha, eu estou voltando. Promova um combustível para que eu acenda dentro de você. Sabe por quê, irmãos?
A Bíblia diz que toda a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o cracudo está gemendo no crack, dizendo assim: se um jovem da Igreja Batista da Praça Cruzeiro viesse aqui falar do amor de Deus para mim. A Bíblia está dizendo que a prostituta está chorando por dentro, dizendo assim: se alguém daquela igreja pudesse vir aqui pelo menos fazer uma oração por mim. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, nós temos lâmpada, nós temos, somos virgens, mas não temos mais a paixão pelo chamado, não temos mais o amor pelas almas, não temos mais a preocupação com o próximo, não temos mais o compromisso com o noivo, de trazer mais vidas a estarem aqui. É compromisso seu, querido, é compromisso meu. Só que nós só conseguimos fazer isso quando nós temos o azeite, quando nós temos o fogo aceso dentro de nós, porque uma lâmpada sem fogo não adianta de nada. A Bíblia diz que você não vai pegar uma lâmpada e vai colocar embaixo da cama, você vai colocar no velador. E a Bíblia, já ainda falando de lâmpada, ela fala assim: olha, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Sabe qual é a referência no mundo espiritual em relação à sua vida? Luz, sal. E se a luz que há em ti são trevas, assim a Bíblia diz, quão grandes são as tuas trevas? Ou seja, você é mais entrevado do que o que está em treva, porque você conhece a luz e não vive na luz, e Deus também é a luz, e é o sal da terra. O sal serve para temperar, naquela época servia para conservar, não existia geladeira, e também ele serve para provocar sede. Sal provoca sede. Você tem provocado sede em alguém pela presença de Deus. Alguém olha para você e diz assim: olha, como eu queria ser igual a você, como eu queria ter o que você tem. Eu já tive a felicidade, e eu não falo isso para me engrandecer de forma nenhuma, porque eu tenho a convicção plena de que é Deus na minha vida, que se não fosse Deus, eu nem aqui estaria hoje, eu estaria morto. Algumas pessoas aqui me conhecem da Praça Cruzeiro, da minha juventude. Eu já tive a felicidade de diversas vezes alguém chegar para mim e falar assim: olha, se um dia Deus me desse o dom de pregar a palavra, eu queria pregar igual você prega. E eu tive uma grande felicidade maior da minha vida, foi num dia que eu estava fazendo um discipulado com meu filho, e eu conversando com ele, eu falei: filho, como que você vê o seu pai? Como que é o seu pai na igreja e como que é o seu pai em casa? Porque de repente, eu na igreja eu sou uma coisa, e em casa de repente eu não sou lá aquela mesma coisa que eu sou na igreja, e deixa a desejar. Aí ele falou assim: pai, isso foi há pouco tempo, quando ele era muito menor ainda, ele pediu para mim um dia o telefone do céu, quando ele era muito pequenininho. Aí eu falei assim: para que você quer o telefone do céu? Ele falou: eu quero ligar para Jesus. Eu falei: mas para que você quer ligar para Jesus? Ele falou: eu quero falar para ele que ele é maravilhoso, porque ele me deu um pai igual você, quando era pequenininho. Aí agora um pouco tempo desse atrás no discipulado com ele, um a um conversando, aí ele foi e falou assim: pai, em casa você é a mesma coisa que na igreja, ou até melhor. Quando eu crescer, eu quero ser igual você, um pastorzão. Isso enche meu coração de alegria. Irmão, teu filho não tem que querer ser igual a Neymar, não. O teu filho não tem que querer ser igual a Tiaguinho, não. O teu filho tem que querer ser igual a você, servo de Deus, serva de Deus. Sabe, nós temos que ser referências. Um dia desse eu estava pregando sobre Hebreus, lá na Galeria dos Heróis da Fé, e eu falei que a gente está pobre de referência. Para a gente buscar referência na história, a gente vai lá no livro Os Heróis da Fé, o qual eu já li diversas vezes, estou lendo de novo, e você vai ver homens que doaram a sua vida em prol do Evangelho, subia no lombo de um cavalo. Hoje a gente tem carro, tem moto, tem vida tranquila, tem salário, tem tudo e não faz nada. Aqueles homens pagaram um preço tremendo para que esse Evangelho chegasse até a nós aqui hoje. Então aqui voltando para a parábola, já encerrando, já indo, caminhando para o final, a Bíblia diz que
elas falaram assim: olha, dá-nos do vosso azeite, porque é interessante daquele crente que é cheio do azeite, que é cheio do combustível e Deus usa para aquele que não tem, é que às vezes aquele que não tem fica criticando aquele que tem. Aí chega perto dele e fala assim: mas por que tudo isso? Você está fanático. Eu não sou a favor do fanatismo não, irmão, pelo amor de Deus. Tem um camarada lá em Tanguá que está andando com a capa preta igual um carrasco, com a vara na mão, diz que é Moisés, anda para tudo quanto é lado com aquilo assim, Deus me livre. Esse dia passou lá em frente à igreja, eu não estava lá não, aí pontou lá para dentro, falou: tem um monte de gente aí querendo se consertar. Se eu tivesse lá, eu ia chamar ele e falar: entra aqui, você é o primeiro, larga essa capa, rapaz. O cara anda com a capa preta, com um cajado, uma vara na mão, diz que é Moisés, igual um carrasco, anda pelo meio da rua. Sou totalmente contra o fanatismo. O fanatismo faz um mal terrível à mente do ser humano. Ele faz com que os homens se transformem em monstros, né? Homens que se dizem homens de Deus abandonar sua família, e eu não entendo isso como uma coisa de Deus, né? Mulheres que se dizem mulheres de Deus, deixar a sua casa lá de qualquer jeito, falar que está indo para a consagração, eu não entendo isso como mulher de Deus. Então, o que acontece? Nós precisamos não ir até o fanatismo, mas nós precisamos ser mais sedentos da presença de Deus. Nós precisamos buscar mais a presença de Deus, porque nessa hora é que se faz a diferença a quantidade. Aí aquele que não é tão a favor de buscar, quando o calo aperta para o lado dele, aonde ele corre? Naquele que tem. Elas vieram correndo e falaram: dá-nos do vosso azeite, dá-nos do vosso azeite. Elas olharam para ela e falaram assim: olha, infelizmente eu não posso fazer isso por você agora, porque se eu der o meu azeite para você, eu também vou ficar, eu também não vou conseguir encontrar o noivo. Vai comprar, ou seja, vai buscar, vai orar, vai ler a Bíblia, vai se consagrar. Irmãos, o tempo é hoje, o tempo é já. A Bíblia diz assim: olha, e chegará um tempo, já chegou, em que o Senhor ele procurará aqueles verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Não é para amanhã, não é para esperar o culto de amanhã, não é para esperar o culto de quarta-feira, o pequeno grupo, a escola bíblica, não. O tempo é hoje, a hora é agora. Precisamos buscar a presença de Deus. Por quê? Quando elas saíram para ir comprar o azeite e que elas retornaram, já tinha se fechado a porta. E aí eu vou falar de salvação. Não se iluda, meu querido. Existem muitas pessoas que estão na igreja, frequentam os cultos, mas no dia da vinda do Senhor não irão com Ele subir nos ares, não irão. Não se espante com isso, porque muitas das pessoas são chamadas, poucas são as escolhidas. Existem pessoas que estão na igreja fazendo número, mas no reino espiritual não fazem diferença nenhuma. Eu tenho falado isso, eu tenho gritado essa realidade dentro da minha igreja. Eu falei: gente, vocês precisam se posicionar. Nós somos soldados de Cristo, e os soldados de Cristo precisam estar em posição em todo momento de confronto, para guerrear contra as obras das trevas e trazer vida para a presença de Deus. Quando você não faz isso, você é um peso morto no reino de Deus. Eu quero acreditar que nessa noite, através dessa simples palavra, através desse simples diálogo que nós tivemos aqui, vocês possam entender que o tempo é chegado, a hora é agora, o dia é hoje. Porque, mas e se Jesus voltar em 2020? Mas e se você morrer hoje? E se você morrer amanhã? Jesus já voltou para um monte de gente, irmão. E será que a lamparina deles estava acesa, ou será que a lamparina deles estava apagada? Essa mensagem de hoje não traz ibope para muita gente, e eu estou pouco me lixando para isso. O compromisso que eu tenho com Deus e a verdade que Ele derramou sobre a minha vida para trazer para a nossa igreja, para a nossa vida hoje, me incluindo com vocês nessa palavra, é essa: que o dia e a hora ninguém sabe. Estejamos todos preparados. Vamos comprar desse azeite precioso, porque o fogo de Deus nunca vai faltar. A chama Deus vai derramar agora, a chama Deus vai derramar hoje, a chama Deus tem derramado
todos os dias. O que acontece é que a chama, pode pegar, irmão, acende um fósforo e joga no carvão, ele vai acender? Não, sozinho ele não acende, precisa de um combustível, colocar ali álcool, colocar ali gasolina, colocar ali óleo, alguma coisa que você coloque para que tenha combustível. Tem muita gente que já não é mais brasa, pastor Emerson, na presença de Deus. Eu ouvi isso do pastor Leonardo, da Igreja Metodista de Boa Esperança. Ele disse que ele foi num congresso, porque a gente, quando prega, a gente tem que falar e citar a fonte, porque senão todo mundo pensa que foi a gente que inventou isso, e não foi. E o Júdice de Oliveira estava pregando, e ele falou que uma brasa tocou os lábios de Isaías. Eu já estou encerrando. Ele falou que a igreja hoje, muita gente já não é brasa mais. A brasa aquece, a brasa cozinha o alimento, a brasa acesa, ela faz muita coisa boa, mas quando ela se apaga, ela vira carvão, e ao invés de limpar, ao invés de aquecer, ao invés de trazer o alimento, a cozinhar o alimento, ela suja. Tem muita gente, por estar apagado na presença de Deus, ao invés de trazer calor, ao invés de trazer alimento, está sujando muita gente. Que nós possamos nessa noite ser como uma brasa acesa na presença de Deus, ainda que hoje você ainda não esteja aceso, e que falte azeite na sua lamparina. Deixa eu dar uma boa notícia para você: ainda há tempo de encher a sua vasilha nessa noite. Que o bom Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, e que o Espírito Santo possa falar no seu coração de forma poderosa, e que essa mensagem venha estar reverberando na sua alma, no decorrer, não só hoje, mas amanhã e durante toda a semana, e que você possa carregar para a eternidade essa palavra, tá bom? Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.